Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cris Souto, sou nutricionista especializada em doenças autoimunes e doenças reumáticas e vim trazer aqui um pouquinho para vocês o que é que a nutrição pode te ajudar na sua doença articular, seja ela artrite, uma artrite reumatoide, uma artrose, a própria osteoporose, fibromialgia e outras. Vou trazer aqui algumas dicas para colocarem aí em prática e melhorar tanto a qualidade de vida como também a dor e inflamação diária também da sua doença reumática. Primeiro que a gente precisa entender que a nutrição ela é uma aliada à nossa saúde. Ela não é a nossa inimiga. E só o consumo de um alimento isolado ou uma refeição isolada não vai fazer com que você tenha dor. Não é comer um pão que vai te fazer inflamar. Não é comer um sorvete, não é tomar um sorvete que vai te fazer sentir dor ou piorar da tua doença inflamatória. É importante ressaltar que existem sim alimentos que vão piorar o teu processo de dor, possivelmente ali uma inflamação ou não, mas existem sim alimentos que vão piorar esse processo. Mas é um padrão. O que é um padrão? O consumo diário, o consumo em grandes quantidades. Uma porção isolada não vai surtir o efeito como se fosse um remédio ou um veneno. Então a gente precisa mudar hábitos. A nutrição ela trabalha com mudança de hábitos, melhora desses hábitos para que a gente possa melhorar a qualidade de vida e diminuir a dor ali das articulações. Alguns alimentos precisam ser incluídos. Quais são esses alimentos? Alimentos naturais. Quais? Frutas, verduras, e aí eu vou citar alguns exemplos para trazer para vocês de forma mais clara que alimentos são esses. Então, existem alguns vegetais que precisam estar dentro da tua dieta, que precisa ter ali um consumo maior. Que alimentos são esses? Que vegetais são esses? Vou começar com o primeiro, né? Nós temos a maçã. A maçã, ela tem um componente chamado de ácido málico, e esse ácido málico, ele é conhecido como de melhora ali da contração muscular e melhora no relaxamento muscular. Então, pessoas que têm doenças osteoarticulares, seja ela artrite ou a fibromialgia, vão se beneficiar dos benefícios ali do ácido málico, da maçã, que ela vai ajudar na melhora do relaxamento das fibras musculares, diminuindo o processo de dor com o tempo. Eu vou comer uma maçã e vai melhorar a minha dor? Não, ela vai ter que ser incluída dentro da tua alimentação diariamente, assim como abacaxi e mamão, pois eles têm enzimas que vão ajudar na diminuição da inflamação articular e inflamação muscular. Eles contêm enzimas, tanto enzimas digestivas e enzimas musculares, que vão ajudar ali no processo de inflamação e contração muscular. Então, maçã, mamão e abacaxi devem estar diariamente na sua dieta. Outros vegetais importantes ali na dor crônica, nos processos de dor articular, são os alimentos verdes escuros, brócolis, couve, o próprio alface, o agrião, a salsa. Eles precisam estar dentro ali da tua alimentação por serem alimentos que contêm antioxidantes que vão diminuir a inflamação. Diminuindo a inflamação, diminui-se a dor. Claro que nenhum desses alimentos eles vão agir como um medicamento, como um anti-inflamatório. Isso é algo da mudança de hábito junto com o teu tratamento. Então, trabalhar ali com o suco verde, muita gente fala, né? Suco verde é bom? Sim, porque você consegue colocar ali vários alimentos importantes que são antioxidantes e que vão melhorar a inflamação. Em um suco verde eu costumo colocar o couve-manteiga, o próprio agrião, a maçã e o abacaxi. Então, a gente já tem aí um combo de alimentos nutritivos com nutrientes importantes no controle da dor. Então, a gente já coloca ali. Outros alimentos que podem incluir nesse suco verde, a gente tem linhaça dourada, o gergelim,
porque eles são ricos em fibras e em gorduras boas, anti-inflamatórias também, como o ômega 3. Precisamos incluir também nessa alimentação o primordial. O que é o primordial, Cris? Água. Precisamos consumir mais água. A água, ela é já comprovada que além de ser, da gente saber, né, que é algo assim indispensável à vida humana, mas já é comprovada que a água, ela melhora a lubrificação das articulações. Pessoas com dores nas costas, lombalgias, hérnia de disco, precisam tomar mais água para ajudar a melhorar a lubrificação dessas articulações, né, da coluna. Então, consumir uma quantidade boa de água ali, acima de 2 litros de água, a gente faz uma conta simples, que é 35 ml multiplicado por 1 quilo. Então, 35 ml multiplicado pela quantidade de peso que você tem. Então, 35, se você tiver 50 quilos, 35 ml vezes 50. A quantidade disso vai ser o total de água suficiente ali para o teu organismo trabalhar bem, funcionar bem. Tanto a questão intestinal, quanto a questão também de lubrificação articular. O nosso líquido ali da articulação, o líquido sinovial, ele é composto principalmente por água. Então, a gente precisa consumir mais água para lubrificar melhor essas articulações e diminuir a dor. Eu ouvi dizer que eu preciso cortar o glúten, que eu preciso cortar o leite, que eu preciso cortar industrializados. O que é que os estudos têm mostrado hoje? Que o alto consumo de glúten, o que é o glúten? O glúten é uma proteína advinda ali do trigo. Então, todos os derivados do trigo têm glúten. Macarrão, pão, biscoito, bolacha, tudo tem glúten. Que o excesso desse glúten e o excesso da proteína do leite de vaca em pessoas que já têm doenças articulares, doenças imunológicas, podem aumentar a inflamação. Isso de forma individualizada. Eu vou ter pessoas que têm uma doença e não sentem nada, e vou ter pessoas que têm doenças articulares e sentem muita dor quando consomem grandes quantidades de glúten e de leite de vaca. Não adianta diminuir a lactose do leite, é a proteína do leite de vaca. Então, leite sem lactose também tem proteína, então são todos os laticínios. E o próprio trigo. Então, só na diminuição desses alimentos, a gente já tem uma melhora ali na inflamação e na dor. Sempre procure informações individualizadas, porque o que é bom para você pode não ser bom para o seu vizinho, ou o que é bom para o seu vizinho pode não ser bom para você. Então, são casos em que a gente investiga melhor se há uma necessidade de retirar o glúten, o leite e outros alimentos ali da alimentação. Então, qual é a nossa recomendação? Diminuir o consumo desse glúten. Tem gente que come pão no café da manhã, macarrão no almoço, bolacha ou biscoito nos lanches e à noite come outro alimento que contenha glúten. Então, é um excesso ali de trigo. Então, a gente diminui esses alimentos mais inflamatórios como o glúten e o leite dessas pessoas. Lembrando que quem não tem nenhuma doença não precisa de forma nenhuma restringir nada. E mesmo você que tem alguma doença articular, só restrinja com orientação, porque a restrição pode se tornar algo bem grave. Então, você pode se tornar intolerante caso a gente restrinja sem necessidade. Então, é importante ressaltar que o excesso precisa ser banido ali. Se você come todos os dias, coloca ali para comer 2 vezes na semana, 1 vez na semana, assim como o glúten ou a proteína do leite de vaca, os seus lácteos, os laticínios como queijo, requeijão, o próprio leite, etc., os derivados. E é importante também ressaltar a necessidade da diminuição do açúcar e alimentos doces. O açúcar, ele tem um alto teor de inflamação e essa inflamação pode piorar o teu processo de dor articular. Então, o açúcar também precisa ser evitado. Outro alimento que nós temos visto muitos estudos falando sobre o alto teor de dor, o aumento da dor com o consumo frequente e excessivo, é a carne vermelha. Então, existem estudos falando que a carne vermelha consumida em mais de 1 vez na semana pode aumentar a dor
em pacientes que têm dor crônica. Doenças articulares, por exemplo, é um exemplo ali de dor crônica. Então, restringe a sua alimentação da carne vermelha em uma vez por semana apenas. No restante dos dias, consuma ovos, frango e peixes, porque aí vai diminuir o teor inflamatório e diminuir o processo de dor crônica que você tem sentido. No geral, os alimentos, a gente precisa consumir mais alimentos naturais, o arroz, o feijão, né? A nossa dupla perfeita, arroz, feijão, o próprio frango, o peixe e a carne vermelha uma vez na semana. Carne bovina e carne suína também entra aí nessa carne vermelha. Os vegetais, principalmente os verdes e avermelhados, dentro dessa dieta, consumo perfeito de água, consumo bom de água e diminuição do excesso tanto de trigo quanto de leite derivados. Consumo em excesso, nada de retirar total sem orientação, tá? E por último, nós temos a dica maior. Os alimentos ultraprocessados. Que são os alimentos ultraprocessados? Salgadinhos, biscoitos recheados, bolos industrializados, tudo que é de pacote, que você não sabe o que tem ali naquele rótulo, é considerado um alimento ultraprocessado. E os ultraprocessados, eles têm ingredientes conservantes, aditivantes, que aumentam ali a inflamação e podem aumentar a dor. Qualquer tipo de dor, seja ela enxaqueca, dor articular. Então, esses alimentos precisam ser restritos, evitados em grande maioria. Então, evite consumir alimentos ultraprocessados, industrializados, como refrigerantes, biscoitos recheados e todos esses que eu venho citando aqui, e consuma mais alimentos naturais. Então, esses alimentos precisam ser, digamos ali, abolidos por enquanto da tua alimentação e colocados no alimento mais natural. Eu costumo dizer para os pacientes, descasque mais, desembale menos. Tenha uma alimentação mais natural, com alimentos mais naturais e diminuição dos alimentos ultraprocessados, industrializados, para você ter uma vida com menos dor. E pratique atividade física. Pergunte ao seu médico a atividade física mais ideal para você, se possível assistida por um profissional de educação física, mas que seja uma atividade física prazerosa e que seja uma atividade física que ajude ali no teu processo de dor. Não fique parado. Máquina parada, a engrenagem empena. Então, a gente precisa se movimentar. Se movimente, pratique atividade física, seja ela na academia ou ao ar livre. Coma alimentos naturais, beba água, coma frutas, verduras, vegetais, beba água, consuma menos industrializados, como eu falei, descasque mais, desembale menos, para aumentar essa qualidade de vida e diminuir a tua dor crônica. Com isso, você vai estar aumentando a tua saúde, melhorando a tua saúde e diminuindo cada vez mais os problemas que te afligem aí, que é essa dor que a gente sabe que que nos aflige muito, né? Que nos piora muito a nossa qualidade de vida. Então, siga essas dicas e tenha aí uma remissão e uma vida sem dor.